Assim diz o texto: um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz a um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe, para ver o que lhe aconteceria. A filha de Faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso, viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: este menino é dos hebreus. Então, a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha de Faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então, a filha do Faraó disse à mulher: leve este menino e amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha de Faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu o tirei das águas. Até aí. Para aqueles que não se lembram, até chegar a esse ponto, e o que levou a essa criança ficar no cesto, vamos só relembrar lá o que está no capítulo 1 de Êxodo, né? Onde Faraó começa a pensar a respeito daqueles escravos que estavam lá, dos hebreus. Ele percebia que eles cresciam muito, e em algum momento ele entendeu que aquilo seria um perigo de Estado. O crescimento daquele povo poderia ser um perigo de Estado, porque ele se você for lá no capítulo 1, vai ver que ele, associando-se a algum inimigo nosso, eles podem estar juntos e vão lutar contra a gente, né? As razões para a guerra, a gente vê aqui o que está acontecendo na Europa, basta criar um motivo, ele não precisa ser de verdade, ele precisa só ser criado, dizer, para que aquela coisa, para o conflito acontecer. E ele tem uma estratégia, ele tenta a primeira vez sobrecarregar os trabalhos dos hebreus, para que eles diminuíssem a possibilidade de sua multiplicação, seja por morrerem do seu esforço ou o seu libido fosse diminuído. A gente não sabe exatamente qual foi a ideia do Faraó, mas o objetivo no final era diminuir a multiplicação dos hebreus, e não deu certo. E aí depois ele chama e fala com as parteiras: olha, a coisa não deu certo, então eu estou indo para o plano 2. E o plano 2 vai dizer o seguinte, lá que está em Êxodo 1,16, né? Quando der as luzes hebreias, a gente pega os assentos e matai os filhos, né? Então, as parteiras, porém, temeram o Senhor e não fizeram isso. Então, era um decreto infanticida, assim, olha, tá bom, não deu certo daquele jeito, vamos matar as crianças ao nascer. E isso também não deu certo, porque as parteiras não concordaram com isso, né? Então, ele passa, num terceiro momento, disse: não, agora vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhada geral, toda vez que você vê um filho que nasça, vão pegar e vão jogar ele no Nilo. Então, já ou seja, uma estratégia maligna em 3 etapas, né? Então, a pessoa, quando está afim de fazer alguma coisa que realmente construiu na sua mente, é terrível, né? Terrível porque dificilmente você dissuade a pessoa de sair do seu caminho, pelo menos por meios naturais. E essa história que a gente leu aqui é o momento onde nasce Moisés, você já sabe, lá no fim, já no versículo 10 está dizendo. Mas repare no texto todo que você leu, me acompanhou comigo, é o início de Êxodo, e todo mundo aí é anônimo, só Moisés que aparece. É óbvio que isso tem um motivo, porque o redator, ele quer ressaltar Moisés, ele não quer ressaltar as outras figuras, então deixa todo mundo anônimo, né? Ele começa lá com o versículo: um homem da tribo casou-se com uma mulher, não diz os nomes, se você quiser saber os nomes, você tem que ir lá no 6, e aí você vê que é Anrão com Joquebede, né? Anrão é
inclusive é sobrinho de Joquebede, então é o sobrinho casando com a esposa. Então você vai entendendo pela continuidade da leitura bíblica para entender isso tudo. A Miriam, que aparece aqui, também não está registrada nesse momento, mas o objetivo é esse, o objetivo é ressaltar Moisés, nada além disso. Mas engraçado que ela se associa muito ao que nós muitas vezes vemos hoje, né? Nós vemos hoje uma lista imensa de mulheres anônimas que têm construído esse mundo, constroem a igreja de Curicica, muitas outras igrejas, nomes. Aí você vai dizer, não sou anônimo, não, eu tenho nome, eu sei que sim, mas muitas vezes elas não aparecem num primeiro momento e aparecem outras histórias, aparecem as coisas que foram construídas, mas esses nomes não aparecem. Mas como Dia Internacional da Mulher, a gente tem que ressaltar algumas coisas que elas nos ensinam. Essas mulheres que estão nesse texto, elas vão nos ensinar muita coisa. Pelo menos eu imagino que sim, queria dividir um pouco com vocês. Mas antes disso, a gente vai passar, versículo a versículo, só para eu ter certeza que você e eu estamos vendo o mesmo filme, né? Às vezes eu fico preocupado de saber se você está lendo o mesmo texto que eu. Você provavelmente tem uma versão diferente. Essa aqui que eu li foi Nova Versão Internacional, mas não é divergente em conteúdo, né? Às vezes as palavras mudam, mas o conteúdo é o mesmo. Mas é importante entender, e eu queria que você se saísse assim um pouquinho com a sua imaginação e fosse para aquele lugar, para aquele momento do que estava acontecendo, aquilo tudo, né? E pudesse entender o que cada uma dessas etapas estão, o que está contido nesse texto aqui, para a gente poder avançar bem no conteúdo dele. E a gente vê lá, né, que logo nesse início, né, o versículo 1, ele vai dizer assim, vê exatamente o que está acontecendo com essa família, né? Então vamos lá, uma parte. O homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. Já sabemos isso, já sabemos que eles, inclusive, é sobrinho dela. E ele engravidou e deu à luz a um filho que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Algumas coisas na Bíblia elas não estão escritas por acaso, elas têm uma explicação. Às vezes a gente passa pelos textos e não se pergunta, por que essa referência é importante? Reparem que aqui, esse texto, esse versículo 2, ele é repetido, inclusive, mais de uma vez no Novo Testamento, né, a respeito de Moisés, quando se conta, né, fala o seguinte, que vendo que ele era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Veja, toda mãe acha seu filho bonito, né? Não é nada de diferente disso, né? Eu vou ser muito sincero, quando meus filhos nasceram, já que eu vi o parto, então, vi o de um, do outro eu vi logo depois, eles saíram todos tortinhos. Realmente, eu não achei dessa maneira. A Fabiola achava maravilhoso, mas eu olhava assim, não está nada estranho aqui, não? Porque parto normal, a cabeça saiu meio tortinha, depois foi voltando para o normal, mas naquele momento, eu realmente não vou negar que eu me assustei. Mas é verdade que as mulheres, né, e acredito que os pais também, todo mundo acha bonito. Mas aqui tem uma razão especial. Havia naquela região, tanto para hebreus quanto para egípcios, a ideia de que a beleza, né, ela é um favor divino. A beleza se traduz como um favor divino, e não de alguma maneira Deus olhava para aquela pessoa que era bela, que era bonita, de uma maneira diferente, né? E há muitos registros assim. Se você pegar lá em Daniel, vou pegar o texto aqui de Daniel para te facilitar a compreensão. Daniel, quando o jovem Daniel, de 1 a 3 e 4, é assim que está lá no texto, né? O versículo 3 e 4, e diz assim, o rei Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, dentre a linhagem real e dos nobres, jovens
em que não houvesse defeito algum, de bela aparência, aí depois vem dotado de sabedoria, inteligência, instrução, para depois vir capacidade de assistir ao palácio do rei, ou seja, a primeira habilidade, a primeira coisa que a pessoa tinha que ser é bonito, porque eles entendiam que a beleza era um favor de Deus. Então, sobre aquela criança, tinha alguma coisa de especial. Então, o texto, quando ela fala que vendo que ele era bonito, tanto ela, e nós vamos ver mais tarde que parece que o olhar da filha de Faraó também foi igual, que essa beleza ela colocava sobre aquela criança, dizendo o seguinte: eu sou especial, olhe para mim diferente. É interessante isso na cultura deles, porque não é como nós olhamos aqui, essa criança é bonita, ela é bela e tal, nós podemos até classificar assim, mas entender que há um favor divino ali faz a diferença no contexto aqui, né? E nós temos muitos homens, fora Daniel e tudo, nós temos vários homens, José, Saul, Absalão, Adonias. Se você for pegar a sua Bíblia e for ver todos esses homens que tinham algum destaque, né? José, que teve seus problemas também por ser bonito, né? Então, você vai vendo na história como isso, na estrutura de conhecimento, de relações deles, era importante. E claro, né? Semana Internacional da Mulher, claro que existiam muitas mulheres bonitas na Bíblia, né? Então tem Batseba, né, de Davi, tem Sara, Raquel, esposa de Jacó, Abigail, Tamar, irmã de Absalão. Aliás, a família de Absalão, se você pegar, né, irmão, o Adonias, a filha, a irmã, todo mundo é descrito como tinha uma grande beleza, né? As filhas de Jó. Também tinha a Fabíola, filha de Eli. Não, essa não está na Bíblia, não. Fabíola, filha de Eli, não está na Bíblia. Mas muitas pessoas que tinham essa relação de beleza, e isso é importante dentro da gente entender do texto. Lá no versículo 3 e 4, né, a gente é dito que ela não podia mais escondê-lo. A gente não sabe exatamente qual é o motivo, né? Não sabe o que está acontecendo ali, né? Mas ela fez o cesto, e coloca as margens entre os juncos, e a filha de Miriam participa, a filha, né, Miriam, participa da ação. Pense nos juncos, para quem não está tão habituado a isso, imaginem bambus na água, né? Não talvez tão resistentes como eles, mas assim à margem do rio, bambus. Então, era como se ela colocou vários bambus e colocou o cesto. Então, a ideia de que o cesto estava navegando pelo rio Nilo, essa é uma ideia equivocada, segundo o texto bíblico, né? Geograficamente também, porque onde eles estavam, onde se banhava a filha de Faraó, é do sentido contrário, ou seja, o cesto tinha que subir rio acima. Então, tirem essa ideia da cabeça, não é bíblico. A ideia elas pegaram e colocaram um cesto ali nos juncos, porque ele ia ficar boiando e ia ficar preso ali. Um junco, um bambu ia prender o outro e tal, e ele ia ficar ali. E Miriam ficou de olho, né? Então, lá no versículo 3 e 4, a gente vê, e lá no versículo 5, vem a filha de Faraó, vê e manda que as servas peguem o cesto. É isso que está lá no versículo 5. Então, para vocês também entenderem, né? Ou seja, se vocês verem que as servas estão andando pela base do rio, a gente não sabe também, a gente sabe que o povo egípcio era um povo muito desenvolvido. Para ter uma ideia, se sabe hoje que eles faziam cirurgia já naquela época, cirurgia de crânio. Não era um povo subdesenvolvido, o conhecimento deles era absurdo. Então, assim, é um povo, e a questão de higiene, as mulheres que usam, já que é Semana Internacional, Dia Internacional da Mulher e tal, as questões dos seus cosméticos, batons, tudo, vem desses povos. Esses povos eram muito desenvolvidos, desenvolveram muita coisa. E ela manda as servas primeiro rodar ali. E tem uma situação também que, somada à beleza de Moisés, a questão do rio Nilo, ele tem um bichinho muito perigoso, chamado crocodilo, né? Então, hoje a segunda espécie, maior espécie de
crocodilo do mundo é o crocodilo do Nilo. Imagine, hoje. E dizem que ele diminuiu de tamanho comparado à época de anos atrás. Hoje ele tem só 5 metros, 6 metros, quase 3 epifânios aqui, né? Assim, pequenininho. Então, é um bicho perigoso. Por isso que, quando a Joquebede coloca o cesto ali, está ali, ela tem um plano, mas ela coloca e a Miriam fica de longe olhando, porque aquele plano precisa funcionar. Entre eles não aparecer nenhum crocodilo, entre outras coisas. Então, havia um risco naquele plano, mas e precisava ser superado. Interessante também que lá no versículo 6, ela olha e já imediatamente vê que é um menino hebreu, por conta das roupas, não importa, né? De imediato ela vê, e o texto vai dizer que o coração dela se enche de pena. E vem aí logo no versículo 7, uma coisa curiosa, não sei se vocês percebem isso, né? Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha de Faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher? Reparem que é uma hebreia, uma menina, provavelmente, e ela intervém junto à filha de Faraó sem nenhuma reverência a ela, né? Ou seja, é como se você chegasse aí num palácio qualquer e fosse falar com o rei: oi, rei, tudo bem? Como se está tudo bem. Ela faz essa intervenção, ela age de uma maneira, e o texto deixa isso de uma maneira suave, mas nos causa uma pulga atrás da orelha. Como ela fez isso? De que maneira ela fez isso? E ela imediatamente entende e responde: não quero, né? Ela podia dizer: quem é você para falar comigo e tal, mas ela responde, e a moça foi chamar o menino. Então, no versículo 9, ela vem: então a filha de Faraó disse à mulher, ou seja, chega Joquebede, ela espera Joquebede chegar, leve este menino e amamente, ou seja, nesse período ficou ali Moisés com a filha de Faraó, nesse ínterim. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha de Faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés. Curioso também, para a gente começar a entrar nos pontos, que serão rápidos, eu espero, quem deu o nome a Moisés foi a filha de Faraó. Vejam que isso é uma coisa rara. Isso é uma coisa que não existia naquele povo. Aquele povo, o povo hebreu, a criança nascia e ela já tinha um nome decidido. Mas quem dá um nome, segundo o texto bíblico, é a filha de Faraó. E essas mulheres, então, elas estão no entorno ali de Moisés, e Moisés é a coisa mais importante, e a gente tem que aprender um pouquinho com as 3 mulheres, Joquebede, Miriam e a filha de Faraó. Uma coisinha de cada uma, bem rápido, e eu espero que você fique atento, porque senão o almoço sai tarde. Vai ser assim, bem rápido. Preste atenção, vamos tentar entender, já que você... A coisa mais importante aqui tudo que a gente vai falar é a questão do tempo. Uma das maneiras de marcar o tempo lá era relógio de sol, tempo. Por quê? Quando nasce Moisés, tudo estava contra Joquebede, tudo. Tempo estava contra ela. As coisas estavam acontecendo e o tempo estava contra ela. Quando eles colocam lá Moisés no cesto, Joquebede, Miriam, o tempo estava contra ela. Podia aparecer um crocodilo, podia ser outra pessoa pegar, ele poderia, outro animal também, eu estou falando do crocodilo, mas existiam outros animais, o risco era grande, por isso ela estava de olho para ver se aquilo ia funcionar. O tempo era contra. Então, o que eu quero dividir com vocês é tempo, né? E uma das maneiras de medir tempo, eu não quero atrapalhar a mente de vocês, mas eu trouxe uma coisinha aqui que vocês conhecem, que é a ampulheta. E eu vou botar aqui para a gente lembrar que o tempo corre. E às vezes a gente não se dá conta disso. Às vezes a gente vive a nossa vida numa relação onde parece que a gente tem todo o tempo do mundo para fazer todas as coisas. E aqui o tempo urgia. Tudo que elas fizeram, e fizeram considerando o tempo que ia passar, considerando que
as horas estavam passando e cada vez que passava um tempo, o risco aumentava para a vida de Moisés. E é disso que eu vou falar, cada um dos pontos. O primeiro ponto é que, logo no início, Joquebede, ela fica com 3 meses com a criança, e depois disso a gente não sabe o motivo qual é, e ela precisa se desfazer da criança. Então, a primeira coisa que a gente aprende com Joquebede é: existe um tempo de alimentar e proteger, e a gente muitas vezes não se dá conta dos meios que estão tornando perigosa a vida dos nossos filhos. Ali havia um perigo real, um perigo onde era conhecido, um perigo que ele poderia chegar um soldado, alguém do faraó em qualquer momento ali e retirar aquela criança e jogá-la ao Nilo, que era a última ordem que foi dada, e ele vir a falecer. Mas era importante tanto amamentar, quanto dar proteção. Muitas vezes a gente é negligente em entender isso, o quanto a gente precisa manter afastado dos nossos filhos algumas coisas até determinado momento. Muitas vezes nós somos negligentes e deixamos eles terem contato com coisas, ou pessoas, ou situações, ou internet, ou qualquer coisa, que muitas vezes a gente precisa protegê-los mais tempo, prepará-los mais tempo, circundá-los de cuidado. Então, a questão da proteção aqui, e ela está protegendo por conta de vida real, ok, sim, mas muitas vezes por nós estarmos com muito tempo, achando que temos tempo para isso, que as coisas vão se resolver lá à frente, nós não aceleramos o processo. Aqui, eles aceleraram o processo, entenderam o que precisavam fazer. A gente precisa criar sempre um espaço de proteção, um espaço de cuidado para os nossos filhos, independente das coisas que estão acontecendo no mundo. A internet não entra na tua casa, o teu vizinho não entra na tua casa sozinho, você precisa ter um espaço que é seu e dele. Você precisa se lembrar disso o tempo todo. Não, mas eu trabalho fora, eu tenho isso e tal. Não se esqueça disso. Há poucos dias nós vimos uma situação bizarra, pelo menos aos meus olhos. Um garotinho sozinho fugiu de casa e foi para São Paulo de avião. Eu tenho certeza que muitos de vocês, sem dinheiro, conseguiu burlar tudo. Como isso acontece? Como as coisas se dão nesse ponto? Como a gente não tem uma rede de proteção, uma rede de olhar e cuidado para as crianças, para que elas cresçam fortalecidas como precisam ser. E eu não falo só das crianças, eu falo das pessoas que amamos. Muitas vezes não são nossos filhos, mas aquela criança está assim. Uma vez eu perdi o meu segundo filho na praia. Fui eu que perdi. Ele vinha atrás de mim segurando a minha perna, e eu já contei essa história aqui. Mas 1 quilômetro depois de 40 minutos procurando na praia, eu achei. Mas havia lá uma mulher que entendeu que aquela criança, mesmo não sendo dela, ela tinha uma ação sobre aquela criança, que era de proteção, que era de cuidado, não importa de quem era, não importa de que filho era, mas ela agiu dessa maneira. E nós precisamos estar com isso alerta na nossa casa e na dos outros. Isso precisa estar muito claro para nós. A gente não percebe, por não ter um faraó querendo matar os nossos filhos, os riscos que estão rondando. A gente precisa ficar diante do Senhor, aprendendo diante do Senhor, para poder também não criar um espaço de proteção demais sobre as crianças, a ponto de eles se tornarem inseguros. Isso não pode acontecer. Então, o equilíbrio entre o choro e o riso da criança, o equilíbrio vai trazer a você o espaço de proteção adequado que você precisa dar para que a criança cresça. E isso é a primeira coisa que a gente aprende. Se isso está acontecendo, a gente aprende com Joquebede o tempo de deixar ir, mas deixar ir com Deus. Quando ela pega e coloca ali no cesto, ela entende que todos os esforços dela se esgotaram. Tudo que ela precisava saber e fazer foi. A estratégia de colocar lá nos juncos era uma estratégia que podia dar certo ou não podia dar certo.
Não havia nenhuma orientação divina, vocês viram o texto aqui. Eram coisas da cabeça dela, da cabeça de Joquebede. Mas ela entendeu que naquele momento eu precisava deixar ir. E o ponto que eu quero lembrar para vocês é deixar ir com Deus. Quando os seus limites de ação, com os seus limites de solução para os problemas do dia a dia, da vida, eles se esgotaram, é preciso confiar em Deus, é preciso confiar em tudo que você construiu ao longo da sua história, ao longo da sua vida, da sua relação com Deus. Às vezes a gente tem, lógico, um instinto de superproteção, de hiperproteção, e às vezes quer ir além de tudo que a gente sabe, conhece, mas quando a gente vive com o Senhor e a gente olha para Deus, Deus, o meu limite é esse, por algum motivo, e a gente não sabe exatamente, pode criar muitos, ela não conseguia ficar com ele mais do que aqueles 3 meses, e chegou no limite dela, mas ela trabalhava com liberar aquele bebê, deixar ir, e deixar ir aqui chegava a ser ponto do risco de morte, mas ele também tinha risco em casa. Mas quando a gente deixa ir com Deus, a história é diferente, as coisas mudam, porque no nosso coração a gente tem certeza que você fez absolutamente tudo que podia fazer por aquela relação com aquele filho, nada faltou, toda a estratégia estava certa. É muito importante na tua vida que você olhe, e eu tenho certeza que você vai olhar para trás, muitas vezes, e a gente muitas vezes tem uma sensação de culpa de não ter feito tudo o que podia pelos nossos filhos. Revisita isso, porque muitas vezes você não sabe se você foi uma mãe muito legal, um pai muito legal, dos lábios dele. Não, você foi uma mãe fantástica, um filho pode te dizer. E se você foi, tenha certeza que isso vai se evidenciar dos lábios do seu filho ou dos atos do seu filho. Como aconteceu com Moisés, a gente vai ver isso aqui na frente. Existe tempo de deixar ir, tempo em que eles precisam caminhar, porque existe um limite seu, e um limite que não poderia ser superado naquele momento por Joquebede. E o terceiro ponto de Joquebede é o tempo de alimentar o espírito. Quando a filha de Faraó chama ele de volta, o plano deu certo, as coisas aconteceram, tudo funcionou. Então, nossa, ela vai ficar salva. Miriam já devia dizendo, olha, está tudo caminhando, foi justamente a filha de Faraó, não foi outro, e a coisa vai caminhar. E ela disse para ficar com ele. Naquela época, tanto egípcios quanto os hebreus, eles eram amamentados entre 3 a 4 anos de vida. Então era o período mais ou menos que a gente não sabe exatamente quanto tempo, mas 3 a 4 anos. Imagine uma criança de 4 anos, pode ser 3. O tempo que essa mulher teve para alimentar o espírito de Moisés, não alimentar só no peito, mas informação, olha, esse é teu povo, orando junto, conversando com ele. Imagine que o quanto isso ia ser importante na história dele, porque esse homem, no futuro, ia libertar, além de seu povo, ele ia passar pelo deserto de Midian, enfrentar a serpente Faraó, tantas coisas que ele ia enfrentar, que certamente você sabe disso, que é justamente nessa primeira fase da infância, que são construídos e constituídos uma série de coisas, entre eles o caráter. E a gente, às vezes, não dá valor a esse momento pelas muitas coisas que temos a fazer ou a viver na relação com os nossos filhos. Não se esqueçam disso, nunca se esqueçam disso. Nosso trabalho, temos que lutar pela casa, mas eles estão aqui justamente para constituir pessoas que vocês vão ver nos olhos dele com 40 anos, 30 anos, ainda há muito daquilo que vocês fizeram e trabalharam nesse período aqui, que não foi só amamentar, mas dar a ele toda a instrução no Senhor, que seria importante para Moisés no futuro. A gente vai ver isso aqui. O que a gente aprende com Miriam? Miriam, a gente aprende essa irmãzinha aqui, mais velha de Moisés, que ela, tempo
de ter uma espera ativa. Veja quando ela está ali, parada, olhando, ela fez parte daquele projeto, ela olhou, mas a espera dela não era esperando algo acontecer, é uma espera ativa. Quem gosta de tecnologia, todo mundo tem celular, né? Quando você digita os números do telefone ali, você aperta um botãozinho, não aperta? Esse botãozinho você espera que vai ligar para alguém, não é isso? Sabe o que acontece ali dentro? O sistema é um sistema de engenharia que o nome dele é espera ativa. O que ele faz? Ele faz a ligação, insiste, você não está vendo isso, mas ela vai na ligação, ela insiste na ligação até que ela se realize, dando ocupado ou não. O nome disso é espera ativa. Ou seja, o sistema fica insistindo ali, até eu ter uma resposta. É isso que é espera ativa. Ela ali não é aquela espera passiva, onde a pessoa faz uma coisa, vira as costas e vai embora. Não, ela fica ali ativa, porque ela, se ninguém pegar o bebê naquele momento, ela vai tirar o bebê dali, ela vai encontrar alguma coisa para fazer. Se não for agora, se for amanhã, leva amanhã. Hoje não chegou a filha de Faraó não veio banhar-se hoje, vem amanhã. Vamos tentar outra coisa. Espera ativa é quando você espera no Senhor, mas continua agindo junto com Ele no processo. E a gente aprende isso. A gente aprende que através de Miriam, que essa espera ativa não tem idade. Ela era muito jovem e já compreendia isso. Então não tem idade para nós também para aprender. Se você é mais velho, tem que entender que espera, ela precisa ser ativa. Até certo ponto, Joquebede fez o dela, depois ela não podia fazer mais. Então se transferiu essa responsabilidade para Miriam, que a assumiu. Afinal de contas, a gente sabe quem seria Miriam, né? Miriam no futuro é profeta. Então ela já desde cedo está exercitando isso, e ela exercita isso no versículo 7, quando intervém, e é outro aprendizado. Mulheres, a gente precisa usar a nossa voz para ser voz de bênção, não de confusão. E isso não é, eu não estou dando um aperto em A ou B, não, é isso. Essa menina, na hora que ela percebe, ela não sabia o que ia fazer, ela simplesmente teve uma ideia e construiu essa ideia. Então ela ali naquela conversa, ela vai dar uma ideia para aquela mulher, para a filha do faraó, de tal monta que aquela ideia é boa, aquela ideia é construtiva, aquela ideia parece boa aos olhos e aos ouvidos da filha de faraó, e então ela encontra uma solução, porque ela tinha acabado de dizer, esse filho é filho de hebreu. No mesmo momento, quando ela fala isso, ela falou, meu pai mandou matar eles todos, meu pai mandou jogar no Nilo, esse aqui é um dos que foi no Nilo e deveria estar morrido, e por acaso está aqui. Isso está passando pela cabeça de todas elas, mas ela vai numa voz de bênção, numa voz de mudança, ela transforma uma situação que era crítica numa situação, num caminho possível para se viver. Nós precisamos usar os nossos lábios assim, homens e mulheres, obviamente, usar para a gente ser voz de bênção, voz de prudência, mas só pode ter prudência se tudo aconteceu no passado. Eu tenho uma relação participativa e ativa com o Senhor, porque na hora certa Ele vai te dar as palavras certas para que uma situação que poderia se tornar de morte, encontrou um menino, meu pai mandou matar, vira aí e ninguém viu, e segue o caminho, e é isso, acabou. Mas naquele momento aquela mulher transforma a situação, muda tudo. Miriam, então, tem uma voz de bênção, seja a voz de bênção. Em confusões na família, seja a voz de bênção. No seu trabalho, seja a voz de bênção. Voz em que podem encontrar um caminho de solução para o bem de todos, não para o seu bem só, para o bem de todos os envolvidos. E com a filha de Faraó nós aprendemos duas coisas. Primeira coisa, para terminar, ela aprender a acolher a vida, tratar com o outro, com o vulnerável. Uma das coisas mais difíceis é que a gente não acha que o vulnerável é o outro. Eu não sou vulnerável. Você olha uma pessoa na rua, largada, e aquele é vulnerável e eu não sou. Isso não é verdade. Todos nós temos
nossas vulnerabilidades, mas se a gente não olhar para o outro como vulnerável, nós não temos uma ação positiva na vida dele. Eu tenho certeza que essa mulher, quando ela chega aqui, o texto bíblico vai dizer assim, ela teve pena, uma possibilidade real, ainda que não esteja no texto, mas real, é que ela, quando olha para o berço, ela não vê Moisés, ela se vê. Quando a gente consegue olhar no cesto, aquele vulnerável, e nos ver, nossa ação de resgate do vulnerável, da pessoa que está em vulnerabilidade real, ela muda. Nós temos outro comportamento na vida. E o risco para essa mulher era muito grande. Afinal de contas, ela está se vendo contra tudo que o pai definiu, as regras do pai. Aquelas mulheres que estavam com ela, as servas, imaginem só uma possibilidade, como num filme, eu adoro filmes, né? Possibilidade de filme é sempre muito bom. E aquelas servas podiam dizer o seguinte, eu vou resgatar ele, mas você vai contar para o meu pai? Será? Ou se uma das servas pudesse dizer assim, eu acho que eu vou contar para o faraó, porque aí eu vou ter o favor do faraó, né? Porque a filha dele está errando, ela está fazendo coisa errada aqui. Olha quanto risco essa mulher corria, mas aquela mulher entendia e percebia a vulnerabilidade daquela criança e tudo que foi feito pelo pai, e tudo que estava acontecendo, e ela se vê, provavelmente, no cesto, por isso que o texto vai falar que ela ficou com pena. Nós precisamos enxergar nos cestos das nossas vidas, o dia a dia, o nosso rosto ali, na dificuldade alheia, o nosso rosto ali, e perceber o quanto nós podemos e somos capazes de transformar aquela vulnerabilidade em algo melhor, para que aquilo saia daquele ponto, saia daquele lugar. Nós somos cristãos e precisamos ter isso na ativa. Muitas vezes você olha para dentro do cesto e olha só uma criança hebreia, o fim dela é esse mesmo, isso é uma coisa de karma, para quem não é cristão, e ela vai morrer. Eu não acredito em karma, é óbvio, eu estou só fazendo um paralelo. Mas quando a gente vê no rosto dos outros, o nosso rosto, a nossa relação com a vulnerabilidade, ela muda. A gente tem a certeza que se vê no cesto, se a gente se vê no cesto, a gente muda o mundo, e isso faz muita diferença. E por fim, ela nos ensina que também é tempo de restituição. Reparem o que acontece no final para a gente terminar, né? Ela diz para ficar com o filho, volta, já amamentou, e além de ficar com o filho, e ele fica com a criança até os 40 anos, é o que o texto bíblico vai nos fornecer lá na frente. Então Moisés ficou muito tempo com ela. Então ela diz o seguinte, tendo o menino crescido, ela levou a filha do faraó, que o adotou, e lhe deu o nome de Moisés. Ela deu o nome, ela fez isso, mas o que ela diz é uma coisa que muitas vezes a gente não se dá conta, porque eu o tirei das águas. E a gente associa só, então o nome dele, Moisés, é porque eu o tirei das águas. Não é só isso. As coisas no hebraico são muito mais profundas. Então, porque eu o tirei das águas significa o seguinte, eu resgatei, eu vou restituir, eu vou fazer algo diferente. As outras crianças modificaram-se, morreram e tal, mas eu quero ter um compromisso com essa, diferente. A questão da restituição é uma lei no Êxodo. Se você for procurar, é uma lei. Lembra daquela história de Zaqueu, né? Zaqueu levantou e disse, olha, Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres e tal, se eu extorquir alguma coisa, eu restituirei 4 vezes mais. Essa ideia da restituição é uma ideia tanto do hebreu quanto do egípcio. E ela está tentando fazer o seguinte, eu tirei, eu resgatei, eu vou restituir alguma coisa para esse, por conta do sofrimento desse hebreu. É disso que ela está falando. Então a gente precisa entender que esse tempo de restituição, muitas vezes, ele falta na maioria das pessoas que podem fazer. Nós, como igreja, na hora a ideia de restituição para nós, no nosso nível, seria tentar cada vez mais diminuir as distâncias sociais. A brincadeira que nós fazemos aí, o baratilho, que está em voga aí agora, é uma coisa assim. Você chega no baratilho, existem coisas muito legais e muito baratas. Mas não é só isso. Mas essa é uma das muitas faces.
temos o EJA na igreja. Nós estamos tentando, buscando, ainda como pequena igreja aqui, tentar diminuir os gaps, as distâncias sociais. Isso nem uma gota no oceano, é muito menos, mas é o que podemos fazer no limite do nosso ser. Pense nisso, o quanto você pode restituir a cada uma das pessoas que estão à sua volta, como você pode restituir. Acredite, há muitas oportunidades de restituição, às vezes na tua casa, com quem trabalha contigo, com quem te visita, como você pode restituir. Não que você deva, tenda bem, restituição não é igual ao imposto de renda, restituição porque ele tirou, não. Restituir é dividir um pouco do que é de si, do seu dia a dia, para que essas distâncias diminuam. E o quanto foi importante para ele, o quanto foi importante para Moisés isso tudo. Para terminar, concluindo, que a gente veja aqui, que nesse momento, nessa decisão aqui, isso tudo que estava acontecendo, estava sendo decidido o lugar de Moisés no mundo. O lugar de Moisés no mundo estava sendo decidido por essas mulheres. Na mão delas, em cada ato delas, estava decidindo a vida de Moisés. E qual era o lugar de Moisés no mundo? Na verdade, o lugar de Moisés no mundo era nos braços dessas mulheres, inclusive da mulher de Faraó. É importante você saber, para o teu conhecimento, que no Corão, no livro dos muçulmanos, essa mulher de Faraó é quase, guardada as proporções, é quase como Maria, mãe de Jesus. Ela é reverenciada por conta do que fez, por conta do ato dela, porque o ato dela mudou a história dos hebreus, porque Moisés viveu. Ah, não, foi Joquebede, já foi Miriam, sim, mas o poder inserido na mão da mulher de Faraó é isso, então ela é reverenciada lá. Nós não temos, nem sabemos o nome, estamos estudando isso. Uma coisa muito importante para você pensar e terminar, para a gente terminar, é que nós somos o lugar no mundo de muitas pessoas. Nós, vocês mulheres são, e nós precisamos estar preparados para abraçar isso uns aos outros, porque o lugar no mundo de Moisés, desse homem que nem sequer sabíamos naquele momento, ia ser modificado por conta disso. E a coisa mais importante para você olhar para si mesmo, e se você acha incapaz disso, é uma coisa que você não deve esquecer. Você não precisa ser 100% perfeita para agir. Você tem que estar 100% disposta para agir. É só isso. É só o que Deus requer de você. Pense nisso. Feche seus olhos e vamos orar. Um coração 100% ligado nessas coisas vai fazer diferença na sua vida, na vida de muitas pessoas. Senhor Deus e Pai, graças te damos pela Tua palavra. Queremos ser desafiados, Pai, a olhar para a vida como essas mulheres olharam para Moisés. Olhar para a vida de uma forma transformadora. Olhar para a vida, Pai, querendo resgatar, querendo transformar, querendo ensinar, querendo, Senhor Deus, nivelar, Senhor Deus, distâncias tão grandes, Pai, que muitos de nós, por etnia, por questões políticas, temos, Senhor Deus, porque somos servos Teus. Ó Senhor, faz com que em cada família construamos, Pai, histórias nucleares importantes, para que essas histórias, cada vez mais crescendo e aumentando, possam contagiar outros. E até mesmo como a filha de Faraó, que sequer era serva tua e se tornou agente, Pai, do teu reino, através da postura de outras pessoas, Senhor Deus. Ó Senhor Deus, coloque em nós o olhar da filha de Faraó, onde podemos olhar no cesto não Moisés, não um hebreu, mas a nossa própria face, Pai, e entender a vulnerabilidade do outro, o que podemos fazer por isso. Senhor Deus, nos abençoa, nos dá a Tua paz e nos dê esse olhar ativo sempre. Em nome de Jesus, amém.